Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta segunda-feira, 13 de abril. Veja os nossos destaques. Comissão de Justiça é concluída com pauta extensa. 50 projetos de lei foram apreciados. Feira de empregabilidade para famílias atípicas marca o último dia da Central da Inclusão. Terceira edição do Natal Restaurante Week deverá movimentar os restaurantes da capital potiguara até o próximo dia 3 de maio. Prêmio Hangar de Música chega à 23ª edição com o tema Afrofuturismo. Aqui no estúdio eu vou conversar com o analista de gestão em pesquisa do IBGE, Damião Hernani de Souza. A gente conversa sobre a pesquisa divulgada pelo IBGE, que aponta um recuo forte na produção industrial do Rio Grande do Norte. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa com as atividades da Câmara Municipal de Natal nesta segunda-feira. Os vereadores da Comissão de Saúde se reuniram no plenário da Casa para apreciação de projetos de lei em pauta. A reunião também foi marcada pela apresentação sobre a importância da medicina hiperbárica para o controle de infecções e cicatrização de feridas. Veja na cobertura da repórter Simone Silva. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal recebeu nesta segunda-feira o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Marítima e Hiperbárica, Marcos Moraes. Ele falou sobre os benefícios do uso da câmara hiperbárica e a possível utilização na rede pública. A medicina hiperbárica é um tratamento médico onde o paciente respira oxigênio 100% puro dentro de uma câmara pressurizada, o que aumenta a oxigenação do sangue, possibilitando o combate de infecções e uma melhora na cicatrização. O tratamento já é reconhecido no Brasil. É um recurso importantíssimo, uma ferramenta na mão dos médicos que pode ajudar na recuperação mais rápida de feridas, infecções, reduzindo custos, inclusive, dentro da assistência, principalmente nos casos mais graves, complexos. Trazer para a discussão a possibilidade de incorporação dessa tecnologia que não é nova. Então, é o momento propício porque se você está investindo, se os órgãos como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, estão entendendo a necessidade de criar uma área de atuação em medicina hiperbárica, fatalmente ela vai ser incorporada aí para o SUS e os médicos estão necessitando de uma formação cada vez mais aprimorada. É muito importante a medicina hiperbárica nos casos de queimaduras, cicatrizes graves, difíceis de sarar, e também a questão do pé diabético, a prevenção de amputações, que a gente sabe que o maior desafio do pé diabético são as amputações, e com a medicina hiperbárica, que é um tratamento que não é tão custoso assim, pode prevenir o que é de maior sequela para um paciente diabético. Então, a gente trouxe hoje para a Comissão de Saúde o estudo apresentado de forma resumida acerca dos avanços da medicina hiperbárica, para levarmos isso como uma proposta de política pública para o município de Natal abraçar e poder ofertar na unidade de saúde aqui. A enfermeira Paloma Galdino deu seu testemunho ao colegiado. Ela teve 60% do corpo queimado após um acidente num posto de gasolina. Ficou 1 ano internada e foi submetida ao tratamento na câmara hiperbárica. Ela defende a utilização deste tipo de medicina. Precisei sentir isso na pele, precisei do tratamento e foi de suma importância para ter êxito e hoje está aqui. Então é de suma importância que mais pacientes tenham acesso para terem êxito assim como eu tive. Eu fiquei impressionado, eu confesso que não conhecia de perto, já tinha visto falar, mas de forma muito precoce, mas a gente fica encantado, mais uma medicina que vem para ajudar. A gente vai apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, a doutor Geraldo, ao prefeito Paulinho Freire, junto com a vereadora Camila, o vereador Cleito Preto, o vereador Cláudio Custódio, que estivemos aqui e tivemos exemplos concretos de que a medicina hiperbárica ela realmente é muito eficaz. Na reunião, os parlamentares também encaminharam 7 projetos para a relatoria e aprovaram 4. Dentre os aprovados, um de autoria do vereador João Batista, que cria o cartão Saúde Escola, um instrumento de registro, monitoramento e acompanhamento de saúde de alunos matriculados na rede pública. O relator comentou a matéria.
Vem fazer esse monitoramento, né, da saúde física, mental e nutricional dos alunos da rede pública. Então é um projeto realmente que tem muito a contribuir. O vereador Preto Aquino foi o relator de 3 projetos, dentre eles o que cria o programa de incentivo à doação de leite materno. Após aprovado, o parlamentar subscreveu a matéria. Nós sabemos que o melhor leite da vida humana é o leite materno. Então, qualquer campanha de conscientização, de apoio e de incentivo é fundamental. Confira agora os destaques da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, realizada pela manhã. Um dos projetos de lei apreciados e aprovados na Comissão de Justiça desta segunda institui o selo Escola Parceira do Centro Histórico do município de Natal. A iniciativa pertence ao vereador Fúvio Saulo. A intenção do nosso projeto, né, selo Escola Parceira do Centro Histórico, ele tem o intuito de trazer ao aluno do ensino fundamental e do ensino médio o conhecimento da nossa história. Então, nós, às vezes, achamos uma lacuna grande nessa pauta que as escolas, às vezes, não têm esse incentivo. Então, o que a gente busca é estimular. Agora, a gente tem que conversar, dialogar com as instituições para que esse projeto realmente tenha efetividade. Outro projeto aprovado institui diretrizes para a política municipal de incentivo ao comércio local e ao desenvolvimento econômico da cidade, denominada Natal Compra em Natal. A proposta também pertence ao vereador Fúvio Saulo. O projeto foi aprovado aqui na Comissão de Justiça e nossa intenção é fazer e estimular o comércio local, fazer com que o cidadão de Natal possa comprar também no nosso comércio local, em virtude das grandes compras através de internet. Nós já tivemos reuniões com a Fé Comércio, com a CDL, estamos marcados agora com o Sebrae, estamos marcados agora com o CDL, para que essas instituições também se envolvam. O que a gente quer é diminuir essa sazonalidade somente naqueles períodos de compra, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então a nossa intenção é fomentar o comércio local, estimular e fortalecer a geração de emprego e renda. Outro projeto de destaque aprovado pelos parlamentares dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de violência contra as pessoas idosas. A proposta é do vereador Tony Henrique. A Comissão de Justiça foi concluída com a pauta zerada. Ao todo, 50 projetos de lei foram apreciados, enquanto que 39 matérias foram designadas para a relatoria. A Comissão de Justiça faz uma análise prévia, né, dos aspectos constitucionais, legais, regimentais, funciona como um filtro para que as matérias que tramitam no Poder Legislativo tenham a garantia da sua legalidade e, consequentemente, em sendo aprovada, não tenha nenhum risco à sua viabilidade no mundo jurídico. Nós aprovamos um volume bastante considerável de matérias na manhã de hoje. Isso mostra o empenho e a dedicação dos vereadores na apresentação de projetos e pautas das mais diversas áreas. A casa é muito plural sob o ponto de vista político, de segmentos pelos quais os vereadores têm mais afeição política. Então a gente consegue ter aqui pautas que vão desde projetos de lei voltados a pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, a direito do consumidor, a projetos que visam melhorar a mobilidade urbana, a infraestrutura da cidade. Então, de fato, este volume de projetos aqui apreciados representa também um bom trabalho legislativo de proposições importantes para o desenvolvimento da cidade apresentadas pelos vereadores. Também pela manhã, os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida votaram 4 projetos de lei. Entre eles, o que pretende criar um núcleo de apoio à saúde mental das mães atípicas. Um dos projetos aprovados na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida institui o programa Mais Saúde para Cuidar, voltado à criação de núcleo de apoio à saúde mental das mães atípicas com filhos diagnosticados com o transtorno do espectro autista, matriculados na rede municipal de ensino. A matéria do vereador Kleber Fernandes foi subscrita pelo vereador Daniel Santiago. É importante essa integração da escola com a família e a gente está subscrevendo esse projeto, vendo
a tamanha importância de ter esse apoio, esse núcleo de acolhimento dessas mães atípicas, partindo assim da Secretaria Municipal da Educação, dando esse apoio psicológico, acolhedor, integrando a família atípica na rede municipal do ensino. Outro projeto aprovado determina que as instituições da Rede Municipal de Educação de Natal disponibilizem pelo menos uma cadeira de rodas para crianças e pessoas adultas. A matéria do vereador Preto Aquino teve a relatoria do vereador Daniel Santiago. A mobilidade dentro das escolas ela precisa ser mais acessível, né? Ter mais acessibilidade. Então, a gente acabamos de aprovar aqui esse projeto do vereador Preto Aquino, né? A Secretaria de Educação precisa disponibilizar uma cadeira de roda para cada escola, para cada CMEI, não só para a criança ou para aquele adolescente que estejam precisando naquele momento, mas também as pessoas, os professores, os pais, todos os funcionários que estão dentro daquela escola, por algum acidente, caso precise de uma cadeira de roda, está lá com acessibilidade, né, tendo aquela disposição daquele equipamento para dar melhor conforto e mais qualidade naquele atendimento. A Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida foi concluída com a pauta zerada. 4 projetos de lei foram apreciados e 9 designados para a relatoria. Hoje tivemos 9 projetos de leis para designar a relatoria. Aprovamos mais 4, é uma comissão que trabalha bastante, os 29 vereadores têm a causa da pessoa com deficiência, então nada mais justo, sempre eu digo, quando a gente inclui pessoas com deficiência, estamos incluindo todas as pessoas. E nada mais justo que essa comissão aqui trabalha de verdade para o bem coletivo de todas as pessoas, em especial as pessoas com deficiência. A programação da Central da Inclusão aqui em Natal chegou ao último dia nesta segunda-feira com a realização da Feira da Empregabilidade e uma programação especial para as famílias atípicas. Depois de meses enfrentando portas fechadas, currículos ignorados e a insegurança de quem precisa de uma oportunidade, Diana encontrou na Feira da Empregabilidade uma chance de recomeçar. Mãe de uma criança atípica, ela sabe que os desafios vão além da busca por trabalho. E é justamente pensando em histórias como a dela que o evento abre espaço para acolher e incluir famílias que, muitas vezes, ficam à margem do mercado. Nós, mães atípicas, recebemos apenas um benefício de um salário mínimo. Esse salário mínimo ele não dá para suprir as necessidades nem da criança. Tem as minhas necessidades também, tem as necessidades de casa. Então eu vim à procura disso para que tenha uma renda para que ajude a suprir essas necessidades. A feira ela é uma grande oportunidade, certo? Porque para sairmos procurando no mercado de trabalho afora, fica difícil. Fica difícil quando pede experiência, fica difícil quando a gente diz que tem um filho atípico, porque eles sabem que de vez em quando a gente vai ter que sair. E aqui, a oportunidade que estão nos dando são de cargas horárias, entendeu? E sem vínculo empregatício. A Feira da Empregabilidade marca o encerramento das atividades da Central da Inclusão e é direcionada especialmente para famílias atípicas. A iniciativa reúne instituições, candidatos e empresas, promovendo entrevistas, orientações e encaminhamentos para vagas. A gente já oportunizou algumas vagas para famílias atípicas, né, que tem uma particularidade na questão da contratação, flexibilidade também. Então, algumas vagas se encaixam com elas e a gente traz também vagas até para pessoas atípicas, né, que têm condições de desempenhar uma função. Então, a GMC se preocupa muito com isso, com a responsabilidade social, com a inclusão, e esse evento é maravilhoso. Essa central foi criada e essa feira do emprego, né, da empregabilidade, foi criada realmente para tornar um ambiente disruptivo. As empresas precisam entender que necessitam estruturar espaços para essas famílias. E não são somente vagas de trabalho que a ação está oferecendo. Por aqui, o público também encontra acolhimento e aprendizado, além de serviços como CPTEA, RG e orientação jurídica. A ação é promovida pela Prefeitura de Natal em parceria com o Instituto Leblu e o mandato do vereador Daniel Santiago. A programação diversificada reforça que o cuidado vai além da geração de renda.
passando também pela qualificação, informação e apoio às famílias. Hoje está encerrando o 5º dia da Central da Inclusão e é um encerramento em grande estilo, que é dando oportunidade de emprego para aquelas pessoas que mais precisam, as famílias atípicas e os autistas, pessoas com deficiência que tenham disposição, que tenham a oportunidade de um emprego. É um projeto piloto que vamos ter certeza que vai ser implantado nas 4 regiões de Natal ainda esse ano de 2026. E ainda falando aqui sobre inclusão, a Prefeitura do Natal lançou um edital para reconhecer instituições que promovem ações de inclusão para pessoas com transtorno do espectro autista. A iniciativa cria o selo Instituição Amiga do Autista e vai premiar projetos que fazem a diferença na vida de pessoas com TEA aqui na capital potiguar. O repórter Hugo Fernandes tem outras informações. Entre os critérios avaliados estão a adaptação de espaços, a oferta de oportunidades de trabalho e a promoção de atividades sociais, culturais e esportivas. As instituições interessadas têm até o dia 23 de abril para se inscrever e precisam comprovar as ações desenvolvidas. A inscrição deve ser requerida junto à Centas por meio do preenchimento de formulário e a apresentação de documentos que comprovem o atendimento das exigências determinadas por lei. A documentação deve ser enviada para o e-mail seloamigodoautista.centas@gmail.com. A certificação terá validade de 1 ano e também serve como forma de reconhecer e valorizar quem contribui para uma sociedade mais inclusiva. E veja a seguir. Um levantamento divulgado pela Abrazel aponta que o setor de alimentação fora de casa enfrentou dificuldades financeiras no primeiro bimestre deste ano. E também todos os preparativos para o Prêmio Hangar 2026, que fará a entrega da premiação nesta terça-feira. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure um médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta com um recado importante aos estudantes. Está aberto o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Edesiane Moreno. Vai até o próximo dia 26 o prazo para que as pessoas interessadas em solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026. O INEP prevê a gratuidade na inscrição do exame para os seguintes casos: alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública, estudantes de ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais em escolas privadas que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, pessoas de baixa renda com registro ativo no CAD único, beneficiários do programa PED Meia do Ministério da Educação. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico do Ministério da Educação e Cultura na página do participante do Enem com login do gov.br. Os solicitantes com pedidos de isenção negados poderão entrar com recurso administrativo entre os dias 11 e 15 de maio. Um levantamento divulgado pela Abrazel aponta que o setor de alimentação fora de casa, aqui no estado, enfrentou dificuldades financeiras nos primeiros 2 meses deste ano. Iniciativas como o Festival Natal Restaurante Week, que acontece até o próximo dia 3 de maio, podem representar um fôlego para o setor num período de menor movimento. 1/3 dos estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar no estado enfrentou dificuldades financeiras neste início de ano. Para o presidente da Abrazel, Tiago Haddad, apesar dos primeiros meses do ano historicamente apresentarem um movimento mais fraco, os números do primeiro bimestre de 2026 evidenciam um contexto ainda mais difícil e complexo.
Dados divulgados pela associação apontam que 33% dos bares e restaurantes tiveram prejuízo no mês de fevereiro e que pelo menos 25%, ou seja, 1 em cada 4 estabelecimentos, também operou no vermelho durante o mês de janeiro. O nível de endividamento do empresário no nosso ramo está muito elevado, 44% do setor tem dívidas, né? Seja impostos estaduais, federais, aluguéis, empréstimos bancários ou fornecedores. Então, isso tem preocupado, né? Isso vem aliado a uma Selic muito alta, uma taxa de juros muito alta. O empresário acaba não conseguindo reajustar o seu cardápio, repassar esses custos para o consumidor, e no final de contas é o que deve ser feito, mas absorvem essa margem, diminuem sua lucratividade para não perder competitividade, né? Então, com medo de perder a clientela, os empresários absorvem essa margem o máximo que dá. Isso tem um limite, né? A gente consegue fazer isso até certo ponto. Quando não dá mais é obrigatório realmente. Então, poucas pessoas conseguem reajustar isso acima da inflação. Os que estão fazendo, a maioria do setor está conseguindo reajustar abaixo da inflação ou até no máximo o valor da inflação. Tiago destaca a importância do associativismo para fortalecer as empresas do setor, além de iniciativas que estimulem o consumo, como promoções e festivais gastronômicos. Realmente a gente fala sobre o associativismo como uma fonte de você se nutrir de informações do que há acontecendo no mercado, né? Então, o que a gente sugere, incita realmente o dono do bar, do restaurante, hamburgueria, lanchonete, enfim, é que se associe. A gente sempre procura fazer festivais nessas épocas onde o movimento cai e a gente reacende a chama do consumidor por consumo, com preços mais convidativos, com a criatividade dos chefes inovando em seus cardápios, criando pratos novos, né? Afinal de contas, essa é a grande beleza do setor, a gente transformar os insumos comuns em grandes pratos, tiragostos, petiscos, enfim. É nesse contexto que acontece até o próximo dia 3 de maio a 3ª edição do Natal Restaurante Week. O evento reúne mais de 25 restaurantes com menus completos e preços fixos. A edição deste ano tem como tema a Cozinha dos Campeões. O menu, horário de disponibilidade e o cardápio completo, ele fica disponível no nosso site, que é restaurante, sem o E, week.com.br. Lá vai estar tudo descrito, porque o restaurante ele dá 2 a 3 opções de entrada, prato principal, sobremesa. Tem restaurante que está disponível no almoço, tem restaurante que é no jantar, tem restaurante que é todos os dias, almoço e jantar. Então é bom conferir antes. Realizadora do evento, Juliana Sartorelli destaca os números da edição 2025, reforçando o retorno positivo para os restaurantes participantes. As 2 últimas edições foi em junho e agora a gente puxou para abril por essa questão da baixa temporada, de trazer mais movimentos para os restaurantes. A primeira e a segunda edição já foi teve números já significantes, foram 16 mil menus vendidos, mais de 20 mil pessoas impactadas e a nossa intenção é cada vez melhorar mais. E a gente vê que o festival ele realmente está pegando a cidade, o pessoal já está conhecendo, já sabe como funciona e também tem a parte que não precisa comprar um voucher antes, não precisa se programar, chega no restaurante e pede um menu Week. Gerente de um dos restaurantes participantes, Luciano Alves, detalhou as opções do cardápio elaboradas para o festival. Ele também destacou a expectativa positiva de incremento no movimento durante a ação. Todos os restaurantes, não somente o Talbo de Carne, utilizam também do espaço que Juliana e o Festival, o Restaurante Week, proporciona, os nossos novos clientes conhecerem também, né? E os nossos clientes já antigos também conheceram o novo menu, né? Isso ajudando também a movimentação do restaurante. Sabemos que nesse período é um pouco mais fraco e já nesse início já mostra um movimento bem positivo, nos ajudando nessa questão de movimento. E assim, só coisas boas eu venho a falar sobre o festival. Pode ter certeza, devem conhecer todos os restaurantes que estão participando. O jornalista Diógenes Dantas estava almoçando no local e elogiou a iniciativa, destacando que comer bem com preço justo é sempre uma excelente opção. Olha, isso é o que a gente chama de promoção saborosa. Eu acho que toda promoção que vem para favorecer o consumidor e melhorar o movimento nos restaurantes, no comércio de uma forma geral, ela é bem-vinda, né? Ela tem que ser boa
para quem compra e para quem está vendendo. Então, é uma promoção que a gente bate palma. Agora a gente fala aqui sobre eleições. Na manhã desta segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral realizou uma ação para incentivar a participação política de pessoas com síndrome de Down nas eleições 2026. Durante a ação realizada pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do TRRN, em parceria com a Associação Síndrome de Down do Rio Grande do Norte, com a primeira zona eleitoral de Natal, foram emitidos títulos de eleitor para os jovens associados da instituição em um atendimento pensado para garantir acolhimento, orientação e acessibilidade, diferente da experiência vivida por Glauciane Santana, presidente da associação, ao levar o filho para fazer o título em 2013. Mais de 10 anos atrás, quando chegou o momento em que Tarsis precisou fazer o título de eleitor, nós buscamos o TRE na época, como todo cidadão adulto precisa fazer, né? E aí, na hora, a pessoa que me atendeu disse assim, não, ele nem precisa, porque ele tem síndrome de Down, ele nem vota. Então a senhora não precisa se preocupar com essa obrigação, então a fila grande, nem precisa se preocupar. E a gente fica com a gente fica internalizado que eles não têm essa obrigação, muito menos o direito, de exercer o direito, né? Além da emissão dos títulos, os participantes, como Isabel Cecília Brandão, de 21 anos, tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da urna eletrônica, podendo simular o voto. Eu vou votar e ele vai votar, ele vai vereador. E eu vou votar e o Dom Henrique ele vai votar. A iniciativa realizada na manhã desta segunda-feira integra a campanha Todo Voto Importa, realizada pelos tribunais eleitorais regionais de todo o Nordeste. A ação foi voltada à ampliação do acesso à cidadania e ao incentivo à participação política de pessoas com síndrome de Down nas eleições de 2026. O Brasil, ele possui milhões de pessoas com deficiência, né? E o projeto Todo Voto Importa, ele reconhece a necessidade da inclusão dessas pessoas no processo eleitoral, né? Para isso, a gente utiliza tecnologias assistivas, diminuição das barreiras, as barreiras atitudinais, as barreiras arquitetônicas, e a gente percebe, né, que a partir do momento em que o público com deficiência, a pessoa com deficiência, ela se sente motivada a participar, ele tem melhores condições de escolher os seus representantes. Na oportunidade, foi aberto espaço para que os jovens manifestassem interesse em se inscreverem como mesários voluntários, contribuindo com as eleições de 2026 e ampliando sua participação ativa na justiça eleitoral. Em cada zona eleitoral, a gente está inserindo, a partir desse ano, um coordenador de acessibilidade, que vai receber as pessoas com deficiência e orientá-los dentro do processo. E na hora que a gente tem uma pessoa com deficiência como voluntário, isso vai aprimorar esse processo também, né? Entre os jovens voluntários estava Fred Carvalho Filho, de 24 anos, que destacou a razão de querer se tornar mesário. Pessoas de Down, pode. Pode tudo, né, Fredinho? Sim. Para quem gosta de aventura e velocidade, o Rally 1500 volta a largar em Natal depois de quase 10 anos. A largada dos competidores de 40 equipes vai acontecer nesta terça-feira na Arena das Dunas. Mas nesta tarde, a repórter Edesiane Moreno esteve lá conferindo os últimos preparativos. O Rally RN 1500 marca a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally e, após 12 anos, volta a ter largada no estado. Um cenário que mistura esporte e espetáculo para quem acompanha de perto. Neste ano, a prova reúne 80 veículos e cerca de 210 competidores, entre pilotos e navegadores, vindos de várias partes do Brasil e também de outros países. Nós temos aí, em média, 210 competidores distribuídos entre motos, UTVs e carros, né? Dentre eles, nós temos pilotos de 6 países diferentes. Nós temos pilotos de França, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, além dos brasileiros. Para nós é uma oportunidade excelente de mostrar para as pessoas a dimensão que o Rally tomou, como ele cresceu, como está grande. A nossa área de boxe tem recebido muitas visitas, as famílias, que isso é bacana, têm vindo visitar. Virou
uma atração, um programa para as famílias. Foi muito legal isso. Nós vamos cruzar 41 municípios. A maior parte são 3 dias no Rio Grande do Norte, depois a gente entra na Paraíba e depois em Pernambuco. Mas a gente faz o primeiro dia Natal Galinhos, dia seguinte a gente faz Galinhos Acari, depois Acari, Caicó, Jucurutu, Florânia, Acari. Aí, em seguida a gente faz Acari, Monteiro, já na Paraíba. No outro dia Monteiro, Caruaru, aí já no sábado, no dia 18. Depois de muito chão, 5 dias de prova e uma enorme variedade de terrenos. A diversidade de veículos transforma o rally em uma competição dinâmica e imprevisível. Participando pelo 2º ano, o diretor de prova reforça o crescimento do evento e o nível técnico da competição. Temos mais de 80 competidores entre as várias modalidades. Este ano temos um fator que pode alterar aqui tudo, que é a chuva. A chuva pode nos alterar, nós andamos em terrenos, andamos aqui no sertão e andamos em dunas, portanto andamos em terrenos que com a chuva pode afetar o terreno, esse será o fator mais imprevisível e que nós também não conseguimos controlar, mas acima de tudo espera-nos uma prova difícil, mas uma prova que eu tenho a certeza que os pilotos vão gostar muito. Temos uma equipa técnica também do melhor que existe, e toda essa equipa está aqui para assegurar a segurança da prova. Uma prova destas vai muito mais além do que aquilo que se vê, portanto nós temos o front office, mas o back office é algo muito, muito grande. E aqui no Arena das Dunas, o que a gente vê é um espetáculo que vai além da velocidade. Cada equipe carrega uma história e uma preparação intensa para enfrentar esse percurso desafiador. É apenas o começo de uma temporada que promete fortes emoções. Há mais de 2 décadas participando do evento, a equipe Papai Racing é uma das poucas do Rio Grande do Norte. Eles carregam o orgulho de competir em casa, mostrando a força do esporte no estado. Para esses pilotos, mais do que pontuar no campeonato, é a chance de representar a própria terra diante de um cenário nacional e internacional. São 24 anos que a gente participa do Rally RN 1500. O RN 1500 é uma referência a nível de Brasil, quiçá do mundo. É a prova que é a prova talvez a mais amada por todos os competidores. Não é a maior, porque a maior é o Rally dos Sertões, mas o RN é a prova mais charmosa, mais amada, é a prova onde todo mundo vem, onde todo mundo se diverte, onde é só elogios. Então, ter essa prova nesse nível aqui no estado do Rio Grande do Norte, feito por Clebinho, que já começou assim nos trancos e barrancos lá atrás, é muito honroso. Esse ano eu estou com um equipamento muito bom, estou bem preparado, porém tenho que segurar meu ímpeto porque não é à toa que eu tenho 22 cirurgias ortopédicas, não é lesões não, são cirurgias. Então sou um pouco afoito e acabo acelerando um pouco demais e acabo danificando o carro, como o ano passado que eu cheguei a quebrar todos os dias através de pancada. Então tenho que frear meu instinto de agressividade e tentar manter a tranquilidade e esperar ver o que vai dar. Agora o assunto é cultura. Com o tema Afrofuturismo, a 23ª edição do Prêmio Hangar de Música será realizada nesta terça-feira no Teatro Alberto Maranhão, aqui em Natal. O evento consolida o reconhecimento da produção musical aqui do estado e no Nordeste, reunindo artistas, produtores e profissionais do setor. A repórter Simone Silva conversou com o produtor do Prêmio Hangar e traz mais informações de como será a entrega da premiação nesta terça-feira. A 23ª edição do Prêmio Hangar de Música tem solenidade nesta terça-feira, dia 14 de abril. Para falar sobre o prêmio e todas as suas categorias, eu vou conversar com o produtor cultural e idealizador do Prêmio Hangar, Marcelo Vene. Marcelo, explica para quem está assistindo. O Prêmio Hangar é um dos mais longevos a reconhecer os nossos artistas. O que está programado para essa 23ª edição?
Isso, o Prêmio Hangar, né, desde 1999, cumprindo essa missão, né, de reconhecer, de valorizar, de incentivar e homenagear o artista potiguar. E num diálogo também, né, com outras regiões do país. A gente chega a essa 23ª edição, tendo como cenário, mais uma vez, o nosso Teatro Alberto Maranhão, prestando uma homenagem grande, né, a Naná Vasconcelos, né, esse ícone da música instrumental, percussionista especialmente, e homenageando também os artistas potiguares, produtores, tendo como tema o afrofuturismo. Então, no palco do teatro, a gente vai ter esse momento de celebração, de encontro, reencontro, e tendo no palco, né, 14 artistas, né, celebrando a música autoral, a música que dialoga, né, com essa questão do afrofuturismo que é tão importante. Nesta edição ainda tem algo bem especial, que é uma homenagem, um reconhecimento a um grande produtor cultural. Que produtor cultural é esse? Fala um pouquinho. Nossa, acho que o produtor, ele tem um papel muito importante, né, nesse diálogo com o artista, né? Ele encurta caminho, né? Ele tem estratégia e tal. Então, o Prêmio Hangar de Música, e eu sendo um produtor também, a gente não pode deixar de reconhecer, né, os produtores. Então, o ano passado a gente premiou o William Collier, né, com o projeto 6,5, e esse ano a gente, né, faz uma justa homenagem ao produtor Alexandre Maia, né, que são quase 4 décadas, né, de trabalho, colocando Natal, Rio Grande do Norte, no cenário dos grandes shows, né? Ele começou tudo isso. Então, o Prêmio Hangar faz um justo reconhecimento à figura do produtor, né, nesse diálogo com os grandes shows, os grandes artistas, né, que é o Alexandre Maia. São quantas categorias que estão sendo contempladas e quais são os artistas que lideram aí essa disputa? Nós são 7 premiações especiais, né, entre homenagens e reconhecimentos especiais, e são 17 categorias competitivas, né? Essas categorias que têm 6, 7 indicados, né? Melhor música, melhor EP, melhor álbum, melhor show do ano, né? Essas categorias. E a gente premia os destaques do ano, né, tendo essa avaliação de tudo que foi produzido no ano de 2025. E a gente tem, né, a cantora Dani Cruz e a banda Taj Mahal liderando, né, o elenco de indicações, com 5 indicações cada. A gente tem outras artistas como Aledo Black, Tanda Macedo, Leoa, né, figurando entre 3 e 2 indicações. Então a gente tem um número bastante importante de artistas competindo, um com uma indicação, outro com mais de uma, mas todos ali, né, sendo reconhecidos, né, pelo seu trabalho apresentado, e o Prêmio Hangar celebrando tudo isso. Então, a solenidade está marcada para esta terça-feira no Teatro Alberto Maranhão. Quem quiser participar dessa noite, ainda é possível? É possível sim, porque graças a Potigás, FEComércio, SESC, SEBRAE, a PNAB, né, RN, através do governo do estado, a gente consegue proporcionar, primeiro, o acesso gratuito, né, para todo mundo que é da música, especialmente. E o público em geral que quer ir lá, que quer torcer, né, que quer ver o seu artista no palco, a gente tem uma cota limitada de ingresso, né, popular, ingresso ao preço popular, ingresso social, que é no site do O2Go. Então pode acessar lá que dá certo sim, entendeu? Venho prestigiar esse importante momento da música potiguar, terça-feira, 19h30, no Teatro Alberto Maranhão, lá na Ribeira. Muito obrigada. Eu conversei com Marcelo Vênio, idealizador e CEO do Prêmio Hangar, que chega à 23ª edição. Olha aí, tá imperdível mesmo. Quem quiser conferir esses ganhadores, tá uma expectativa grande. A seguir, IBGE aponta uma redução da produção industrial aqui no Rio Grande do Norte. E sobre o assunto, eu vou conversar com o analista de gestão em pesquisa do IBGE, Damião Hernani de Souza. Nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda. 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter, segunda edição, recebendo no estúdio
o analista do IBGE de Gestão em Pesquisa, aqui conosco, é o Damião Hernani de Souza, para comentar com a gente um levantamento que foi divulgado pelo Instituto sobre a produção industrial, mas que apresentou um recuo significativo de produção. Não é isso, Hernani? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. O IBGE ele faz esse acompanhamento chamado conjuntural, não apenas para a indústria, mas para o comércio e para os serviços. E especificamente nesse levantamento que a gente fez referente ao mês de fevereiro, observou-se que em todos os ramos, né, da indústria houve uma redução da atividade. Né? Então a gente teve aí uma queda da produção industrial aí em torno de 24%, e no caso especificamente das áreas, a indústria extrativa na área de petróleo, gás, essa parte de transformação foi a que teve a maior queda, que foi 31%. Isso pode estar muito ligado, por exemplo, a realmente essa saída da Petrobras aqui do nosso estado, não é isso, Hernani? Assim, constatando... É possível, a gente tem uma tendência, né, que já vinha ocorrendo desde outubro do ano passado, e mesmo em outubro já vinha indicando, e como meses anteriores, a queda dessa área da produção de transformação na área de petróleo. Então é possível que essa desmobilização que ocorreu na região oeste do estado tenha contribuído para a redução dessa produção industrial. Né? E esse dado aí de mais de 24%, como você citou, ele é referente ao mesmo período do ano passado, é isso, esse levantamento? Isso, nós fazemos um comparativo, porque como é uma pesquisa conjuntural, ela é de curto prazo, a gente verifica a comparação sempre com o mesmo mês do ano anterior, nos últimos 12 meses e no acumulado no ano comparado com o período anterior. Então, essa referência que a gente tem de 24% é considerando o mês de fevereiro de 2025, que houve essa queda. Dentro desse universo, não houve nenhum ramo assim que ainda se destaque positivamente ou todos realmente apresentaram queda? Dentro da indústria de transformação, a área de alimentos é a que teve a menor queda, sim, mas de uma maneira geral todos tiveram queda. Todos, né? E isso pode estar atribuído a quê? Dentro da pesquisa é apresentado algum indicador, algum fator? É importante destacar que todas as pesquisas conjunturais do IBGE, comércio, indústria e serviços, sim, especificamente a indústria que a gente está falando, ela é uma pesquisa que a gente faz o ajuste sazonal. Ou seja, a gente tira o efeito do carnaval, do carnatal, do ano novo, das férias escolares. Então, isso não influenciou essa linha histórica de queda, sim, no estado. O que os analistas falam, né, que discutem, é justamente que elementos macroeconômicos, como aumento do juro, o próprio comportamento da indústria frente à balança comercial, pode ter tido influência relacionada a essa queda. Tá? Então, são vários elementos que podem ter contribuído. Isso é heterogêneo no Brasil. Sim, claro. Né? Se a gente observa, vizinho aqui, o Ceará, tivemos uma queda parecida com a nossa, em todos os setores. Quando a gente olha em Pernambuco, já não houve queda. Se a gente observa fora do Nordeste, como é o caso em Minas Gerais ficou empate. Né? A indústria geral, ela não teve, nem aumentou, nem diminuiu. Já em São Paulo teve uma ligeira queda. Então esse é um comportamento heterogêneo que é relacionado a fatores macroeconômicos, tanto regionais quanto de toda a configuração econômica, a macroeconomia. Exatamente. E falando dessa questão da macroeconomia, no caso do levantamento que vocês realizam, principalmente a partir de outubro essa queda é observada, não é isso? Outubro do ano passado, Hernani? Isso, a gente vinha numa tendência próximo da estabilidade, e quando a gente tem aí depois de outubro, setembro e outubro, isso começa a cair de forma mais acentuada, chegando às maiores quedas agora realmente no mês de fevereiro. Há uma ligeira tendência de aumento quando eu comparo com janeiro, mas a gente ainda não consegue estimar que isso é uma retomada. Só com os indicadores a partir de março, de abril, a gente consegue verificar se houve uma retomada ou uma recuperação da atividade industrial. É muito importante fazer esse acompanhamento, porque tendo em vista essa questão dos fatores macroeconômicos, né, que enfim são diversos, mas a gente recorda aqui que o ano passado, por exemplo, não só o Rio Grande do Norte, e como você citou também outros estados que apresentaram esse recuo, o Brasil ele sofreu a supertaxação aí dos Estados Unidos, em que assustou diversos segmentos, principalmente a indústria aqui brasileira no Rio Grande do Norte. Vários setores impactados, com certeza se apresenta nisso, né? Também, Hernani. Isso, a atividade econômica ela é muito volátil e muito suscetível às mudanças, tanto nacionais quanto internacionais. Então, pequenas ou grandes mudanças, como é o caso da tributação lá dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, deve ter tido uma influência muito forte. A gente já tinha uma tendência de estabilidade e queda, e isso pode ser que tenha somado e provocado uma queda maior, como a gente está observando agora no mês de fevereiro.
Hernani, e isso impacta, no fim das contas, em que tipo de desenvolvimento para a nossa economia? O PIB deve ser impactado com um recuo como esse da produção industrial? O Produto Interno Bruto, ele congrega todas as atividades econômicas do país e, efetivamente, quando a gente tem uma redução dessas atividades de indústria, comércio e serviços, a gente vai ter um impacto no PIB. Claro que as contas trimestrais, que a gente chama de PIB, né, há uma pesquisa chamada contas trimestrais, que é divulgada a nível nacional, deve ter um impacto. Claro que o Rio Grande do Norte é um estado pequeno, mas quando a gente vê o conjunto dos 17 estados da federação, que essa pesquisa é realizada, quando a gente faz o somatório e realmente tem um impacto negativo, é possível que a gente tenha impacto aí no PIB de uma maneira geral no país. Inclusive, nesta segunda-feira, a Federação do Comércio divulgou uma pesquisa, enfim, que eles frequentemente também fazem esses tipos de levantamentos e apontando já uma tendência de queda abaixo da média, na verdade, de crescimento do PIB aqui para o Rio Grande do Norte. E aí fica realmente essa preocupação, porque isso afeta também diretamente a questão da geração de empregos e a renda, não é isso, Hernani? Isso, efetivamente. Similar à indústria, a gente vai ter a divulgação daqui a pouco da pesquisa mensal de comércio e da pesquisa mensal de serviço, similar à da indústria, é uma pesquisa conjuntural de curto prazo, e ela mostra realmente esse termômetro. E aí eu consigo comparar com esses indicadores de outras instituições, como é o caso das entidades do comércio, da indústria, dos serviços. E claro que quando a gente tem um desaquecimento dessa economia, isso tem impacto na renda e no trabalho. Então, a partir do momento mais para frente que a gente conseguir ter as estatísticas relacionadas ao trabalho e rendimento, a gente vai observar realmente se houve um impacto, uma influência dessa queda da indústria no emprego e na renda do estado do Rio Grande do Norte. Exatamente, porque é um cenário aqui preocupante para além do levantamento, né, realizado pelo IBGE, pelos inúmeros levantamentos, na verdade, porque são muitas pesquisas, mas isso gera uma preocupação no ano eleitoral, no qual estamos aqui no cenário do Rio Grande do Norte, de que a economia, com certeza, é um ponto desafiador para o próximo gestor, como é para a atual gestora aqui do Estado, a governadora Fátima Bezerra, mas para o próximo gestor aí, que deve ser escolhido pela população, a economia ela tem que ser fortalecida para se reverter e esses números, não é isso, Hernani? Trazer um novo aquecimento, um novo caminho para a indústria potiguar. O IBGE ele tem a missão de entregar para a sociedade os dados, tanto para a iniciativa pública quanto a iniciativa privada, para que realmente os decisores, os tomadores de decisão, seja no setor privado, seja no setor público, eles realmente se debruçam sobre os números e encontram a melhor solução. O papel do IBGE continua sendo esse, de mostrar o retrato do Brasil para que todos os interessados, todas as partes interessadas possam encontrar soluções e alternativas para melhorar esses indicadores. E é isso que todo mundo espera. Eu agradeço aqui, Damião Hernani de Souza, analista de gestão e pesquisa do IBGE, a sua participação, os seus esclarecimentos sobre esse retrato atual da indústria aqui no Rio Grande do Norte. Obrigada. O IBGE sempre agradece e deixa sempre a mensagem para que tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas continuem dando informação para o IBGE, porque a partir dessas informações a gente consegue retratar, entregar para a sociedade esse retrato, tanto do Brasil quanto dos potiguares. Muito obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal de Natal e também da nossa cidade. Tchau!